Você já ouviu aquela história de que é importante aceitar algumas coisas na vida como elas são? Seja aceitar as pessoas ou alguma situação sobre a qual tu não tem controle? Eu sou Camila Schmidt, especialista em psicologia positiva, e hoje a gente vai falar sobre o porquê às vezes é tão difícil praticar essa aceitação e o que exatamente ela significa, afinal de contas. É fato que muitas coisas na nossa vida a gente realmente não tem controle. Para essas situações a gente costuma ouvir que precisa aceitar, que não adianta lutar contra, que as coisas são como são, etc. Para muitas pessoas, eu particularmente sou uma dessas, isso com frequência não me descia muito bem. Do tipo, como eu vou aceitar situações, atitudes de pessoas e até contextos que realmente são problemáticos? Eu simplesmente vou me conformar com isso? Mas tem tanta coisa de errado no mundo, gente. Eu devo fingir que nada disso está acontecendo? Quando eu entendi a grande diferenciação que eu vou compartilhar aqui contigo hoje, aí sim a coisa mudou de figura. E essa diferenciação é entre a aceitação passiva e a aceitação ativa. A aceitação passiva tem a ver com resignação, com desistência, com achar que tu não tem nenhum poder de ação frente ao que te acontece. Seja na tua vida, no teu ambiente, nas tuas relações. Já a aceitação ativa tem a ver com dois aspectos. Em primeiro lugar, a parte da aceitação, que é enxergar as coisas como elas são, ao invés de como a gente gostaria que fosse. Em segundo lugar, vem a parte ativa, que é eu entender como eu posso agir com essa realidade que se apresenta da melhor forma possível, ativando os melhores recursos que eu tenho para aquela situação. Uma analogia que eu gosto muito de fazer para a gente entender a diferença entre aceitação passiva e ativa na prática é o dia da chuva. Imagina que a gente está prestes a sair de casa a pé e começa a chover. A gente pode negar que isso está acontecendo só porque não gosta desse fato, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Muitas vezes, quando as coisas não são como a gente gostaria, a gente finge que não tá nem vendo, que não é com a gente, ou que aquilo nem tá acontecendo, não é assim? Ou ainda a gente se revolta, que também é uma forma de negação. Algo do tipo, eu não acredito que tá chovendo, isso não deveria ter acontecido, mas que absurdo, estragou os meus planos para esse dia e etc, etc. De qualquer forma, não importa o quanto a gente finja que algo não está acontecendo ou se revolte contra tudo isso, ainda assim, nesse exemplo da chuva, a gente vai se molhar no minuto que a gente pisar para fora de casa. Por quê? Porque a gente não está lidando com a situação realmente como ela é, e sim como a gente gostaria que fosse. Já se a gente aceitar essa situação de forma passiva, nossa ação vai ser do tipo: ah, pois é, né? Tá chovendo, mas fazer o quê? A vida é isso mesmo. E vai simplesmente sair naquela chuva achando que precisa aceitar as coisas como elas são e que não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso. Por outro lado, se a gente conseguir praticar a aceitação ativa, vai ser algo do tipo: tá chovendo. Eu não preciso gostar disso, não é o que eu queria. Se eu pudesse escolher como seria esse dia, não seria assim, mas o fato é que tá chovendo. O que tá no meu poder fazer a respeito disso? Controlar a meteorologia e fazer abrir sol? Não tem como, né? Até gostaria, mas não dá. Então eu posso pegar um guarda-chuva, quem sabe? Assim eu posso minimizar os danos e é isso que tá no meu controle. Percebe? Na negação, ou a gente finge que não tem nada acontecendo, ou fica lutando, completamente preso ao que a gente gostaria que fosse. Na aceitação passiva, a gente acha que precisa se resignar, se conformar. Já na aceitação ativa, a gente lida com o que é e dá o nosso melhor com os recursos que a gente tem. E talvez o grande problema, tanto da negação quanto da aceitação passiva, é que a gente acaba não ativando os recursos que vão nos ajudar, simplesmente porque a gente está se revoltando ou se resignando. Então, em último caso, é só na aceitação ativa que a gente consegue cuidar de si mesma frente a situações e pessoas que estão fora do nosso controle.
Se tu precisa lidar com uma pessoa que te faz mal, por exemplo, tu pode passar muito tempo te revoltando contra o modo dessa pessoa de funcionar, que seria também inevitavelmente uma forma de negação. Ou ainda, tu pode achar que precisa te resignar ao funcionamento dessa pessoa, passando pano para as coisas que ela faz e dando justificativa para certos comportamentos que no fundo te fazem super mal, e essa seria uma aceitação passiva. Mas será que não seria muito mais interessante começar a dar limites para essa pessoa, por exemplo? Ou te afastar por completo? Se isso não for possível, limitar o tempo de convivência com ela? Porque tu tá aceitando no sentido de reconhecer a pessoa exatamente como é, mas isso não significa que tu precisa te submeter. Tu pode ver a pessoa como ela é, mas entender que aquele modo de ser não funciona para ti e tá tudo bem. Aceitar ativamente também significa entender que a gente precisa respeitar todos, mas a gente não precisa se associar com todos. Que a gente pode sim escolher quem entra para o nosso círculo íntimo de relações. E agora, falando para além das relações, isso vale para tudo, gente. Para problemas de saúde, quem é que vai gostar de ter uma questão de saúde, por exemplo? Aceitar ativamente só significa reconhecer que o problema está ali e buscar ajuda. Para problemas financeiros, quem em sua consciência gostaria de estar apertado financeiramente? Mas também não vai adiantar negar ou só aceitar passivamente. Vale também para os problemas do mundo, seja as injustiças sociais, os problemas do meio ambiente. Vale demais para relacionamentos amorosos. Quantas pessoas passam a vida com um parceiro ou com uma parceira na expectativa de que a pessoa seja algo que ela simplesmente não é e nem tem interesse em ser? É claro que todo relacionamento vai ter os seus desafios e os seus ajustes necessários, mas tem aquelas coisas que são intoleráveis, incompatíveis entre duas pessoas, que são valores e visões de mundo, de família, de casal, de relacionamento completamente diferentes. E mesmo percebendo isso, os casais passam uma vida brigando, tentando mudar um ao outro com coisas que simplesmente não vão ser modificadas. Ou se submetendo ao modo de funcionar do outro e passando, obviamente, uma vida inteira infeliz. É interessante também a gente perceber que algumas pessoas, por suas características de personalidade, tendem mais a um funcionamento ou a outro. Algumas se revoltam mais, outras já se conformam mais. Ambos os funcionamentos implicam em não estar lidando com a realidade. E de novo, talvez o maior prejuízo de não lidar com como as coisas são é que a gente deixa de se cuidar, a gente deixa de melhorar, a gente deixa de buscar o que vai nos fazer bem por estar preso nas nossas idealizações e negações. E eu não tô dizendo que é fácil, viu? Atire a primeira pedra quem nunca se iludiu ou quem nunca se conformou achando que era isso mesmo. Todos nós fizemos e fazemos isso e é um constante lembrete tentar voltar para essa aceitação ativa, que sim, é desafiadora, mas quando a gente consegue praticar, tende a ser uma verdadeira libertação. Aceitar que certas pessoas são incompatíveis comigo me liberta para buscar relações com outras pessoas que sem esforço naturalmente se alinham com os meus valores e visões de mundo, que naturalmente gostam do meu jeito de ser, seja nos meus relacionamentos amorosos, seja nas minhas amizades. Aceitar ativamente que eu tô com um problema, seja ele financeiro, pessoal, de saúde, etc., me permite lidar com esse problema de frente e buscar os recursos do que fazer para melhorar. Percebe? Agora me diz, depois de assistir esse vídeo, a tua percepção sobre o que realmente pode ser aceitação mudou por aí? Desfez talvez algumas ideias que tu tinha antes sobre o que era a prática da aceitação? Eu quero muito saber como esse conteúdo chegou aí pra ti. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo grande e até mais.